Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para darmos continuidade à nossa matéria de legislação penal especial. Agora nós entramos numa etapa final da Lei 13.869 de 90, que é a Lei de Abuso de Autoridade. Se nós não encerrarmos ela neste bloco, com certeza encerraremos no próximo. E adianto a vocês, questão certa da prova, e não há dúvidas de que qualquer questão que vier sobre o tema, os senhores vão estar completamente aptos a acertá-la e assim obter vantagem perante os outros candidatos. Bom, chegou o momento de irmos para o item 9, o penúltimo item da nossa lei. O item 9, que versa sobre o procedimento. Aqui está, o procedimento. Pessoal, quando a gente falou dos crimes em espécie, nós estávamos falando da parte material da lei, a parte penal. Quando a gente fala em procedimento, nós já estamos falando da parte processual. Porque assim, ó, por exemplo, tá? Vamos supor que um agente público foi reconhecido por humilhar um detento. Um abuso de autoridade simples. Tá? Bom, para chegar à conclusão de que ele realmente cometeu este abuso de autoridade, é preciso, como diz a nossa Constituição Federal, que esse agente público se submeta ao chamado devido processo legal. E o processo é um andar para frente. É uma série de etapas que não estão no Código Penal, mas de regra, estão no Código de Processo Penal. Um conjunto de atos até uma sentença. Ora, se vai ouvir uma vítima, se vão ouvir testemunhas, o acusado vai ser interrogado, a defesa vai se manifestar, a acusação vai se manifestar, até o momento que nós vamos então ter, finalmente, uma sentença. Certo? E essa série de atos, então, é o procedimento. E o procedimento, na lei de abuso de autoridade, está disciplinada no artigo 39. Aqui o artigo 39. Num primeiro momento parece fácil. Por quê? Porque é um artigo só. Mas existe alguns detalhezinhos que eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês em relação a essas situações. Vem comigo. Vamos olhar o artigo 39. Do procedimento. Aqui está. Vamos ver o que diz. Aplicam-se, olha aqui bem, ó, ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nessa lei, todos aqueles crimes que nós vimos nos blocos anteriores. No que couber, ou seja, no que for compatível, em tese tudo é compatível, não vejo nada que a lei de abuso de autoridade esteja vedando. As disposições do Decreto-Lei 3689 de 41, que é o CPP, o Código de Processo Penal, e da Lei 9099 de 95, que são os juizados especiais criminais. Então, o legislador, na lei de abuso de autoridade, ele não preferiu, como era a lei anterior, estabelecer um rito próprio, estabelecer um rito especial para os crimes de abuso de autoridade. Ele disse, não, o rito vai ser o rito do CPP ou o rito do GCRIM.
Aqui nós temos dois ritos, mas eu vou explicar para vocês, agora no quadro, que nós podemos ter três ritos, três procedimentos na lei de abuso de autoridade, certo? Três procedimentos. Nós podemos ter o procedimento, olhem bem, comum ordinário, certo? Nós podemos ter o procedimento comum sumário, está aqui, e podemos ter ainda o procedimento comum sumaríssimo. Então, uma coisa já dá para afirmar: o procedimento para apurar os crimes de abuso de autoridade é um procedimento comum. Isso não há dúvida nenhuma. O procedimento é comum, certo? Bom, quando que nós vamos ter o procedimento comum ordinário? O procedimento comum ordinário vai se dar nos crimes cuja pena máxima ultrapasse 2 anos. Ou seja, aqueles crimes que têm a pena de 1 a 4 anos. São aqueles crimes que a gente chamava de crimes de médio potencial ofensivo. Crimes que admitem a chamada suspensão condicional do processo. Nesse caso, nós vamos ter aqui o processo comum ordinário previsto no CPP. Certo? Quando é que nós vamos ter o processo comum sumário? Eu não vou dizer agora. Esse eu vou deixar para o final, para que vocês possam entender melhor. Procedimento comum sumaríssimo, quando é que nós vamos ter? Nos crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos. Os chamados crimes de menor potencial ofensivo, que na lei nós temos 6 meses a 2 anos. Aí nós vamos ter algumas características, certo? Para esse dispositivo aqui também. Bom, meus caros, o procedimento comum ordinário encontra previsão no CPP, no Código de Processo Penal. O procedimento comum sumário, ele também encontra previsão no CPP. O procedimento comum sumaríssimo encontra previsão na Lei 9.099/95. Aí está. Certo? Agora sim, eu vou dizer para vocês, quando é que nós vamos ter o procedimento comum sumário?
nos crimes de menor potencial ofensivo, aqui está eles, nos crimes de menor potencial ofensivo, que não possa ser aplicado o procedimento sumaríssimo. É que é assim, pessoal. Para se aplicar o procedimento comum sumaríssimo da Lei 9.099 de 95, não basta que o crime tenha pena máxima igual ou inferior a 2 anos. É preciso ainda outros requisitos. Vou dar um exemplo. Vamos aqui na Lei 9.099, até porque eu já tenho que abrir ela mesmo. Eu já vou explicar melhor para vocês. Olhem bem, eu estou na Lei 9.099, tá? Na Lei dos Juizados Especiais Criminais, a qual vai adotar o procedimento sumaríssimo. Ocorre que existe um artigo, por exemplo, que é o artigo 66, artigo 66. E ele diz que nos juizados especiais criminais, aqueles crimes que a pena máxima não ultrapassa 2 anos, a citação, ou seja, chamar o réu ao processo, será pessoal. Ou seja, tem que chegar na pessoa do réu e far-se-á no próprio juizado sempre que possível ou por mandado, ou seja, através de um oficial de justiça. E aí vem a grande pergunta, né? E se não for possível realizar essa citação pessoal? Se por alguma razão não for possível fazer essa citação, olhem aqui. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei. Esse procedimento aqui será o procedimento sumário. Então imaginemos, certo? Imaginemos um crime de abuso de autoridade que a pena é de 6 meses a 2 anos. Ao natural, o procedimento seria o procedimento sumaríssimo. Só que não foi possível citar pessoalmente o agente público, porque ele não foi encontrado. Ele não compareceu em audiência e não foi encontrado. Ou seja, chegou-se à conclusão que esse acusado deve ser citado por edital. Ele deve ser citado por edital. Só que dentro do GCRIM, do rito sumaríssimo, não se admite citação por edital. Então a lei diz, nesse caso, vai se usar o procedimento do juízo comum. Ou o procedimento mais próximo do sumaríssimo é o procedimento sumário. Então, nesse caso, nós vamos usar o rito sumário. Eu posso dizer, então, meus caros, que o rito sumário, ele é, na verdade, subsidiário. Subsidiário, porque nem a lei de abuso de autoridade cita ele. Mas é possível que seja necessário a sua utilização para aqueles casos em que o rito sumaríssimo não tenha possibilidade alguma. Certo? Agora, os ritos que têm previsão lá no artigo 39, né? Que é o rito comum ordinário, que é o rito comum sumaríssimo, eles têm as suas previsões e a sua série de etapas.
certo? A série de etapas do rito comum ordinário estão dentro do CPP. E eu vou pegar o Código de Processo Penal para vocês e já vou pegar o artigo que traz essa série de etapas. Já vamos pegar o artigo. Cheguei aqui nele, Código de Processo Penal, já vamos direto para o artigo. Minha cabeça já foi melhor, mas se não me engano é o artigo 400. Vamos lá, estou chegando. Está aqui. É claro, eu não vou falar de todo o procedimento, pessoal, certo? Eu apenas vou falar dos pontos importantes, até porque não está citado na Lei de Abuso de Autoridade. Mas o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Lembrem que se ele não oferecer a denúncia dentro do prazo legal, o ofendido pode entrar com uma ação penal privada subsidiária da pública, dentro do prazo de 6 meses, se o Ministério Público ficar inerte. O juiz, então, vai receber essa denúncia ou vai rejeitar. Se rejeitar, acabou. Se receber, ele vai citar o réu para oferecer uma resposta à acusação. Nessa resposta à acusação, o réu pode arrolar testemunhas até o máximo de 8. Estamos falando do rito comum ordinário, né? Até no máximo de 8. Resposta à acusação no prazo de 10 dias. Se o réu não apresentar, né, o seu defensor não oferecer a defesa preliminar, o juiz tem que encaminhar o processo para a Defensoria Pública fazê-lo. Então, a defesa preliminar é um ato obrigatório, não podemos esquecer disso, certo? Se o juiz se convencer do que está na defesa, na resposta à acusação, ele absolve sumariamente, e absolvendo sumariamente acaba o processo. Mas, não se convencendo, ele vai marcar então a audiência de instrução e julgamento, que é a audiência onde vão ser produzidas as provas e o réu vai ser julgado. E é exatamente o que nós temos aqui no artigo 400. Os crimes de abuso de autoridade, que têm a pena de 1 a 4 anos, vão obedecer a seguinte regra. Primeiro, o MP, ao oferecer a denúncia, ele faz a chamada proposta da suspensão condicional do processo. Como eu já disse para vocês inúmeras vezes, inúmeras outras situações, ele faz a chamada, suspensão à proposta. Sendo aceita, de 2 a 4 anos o processo fica suspenso e ao final desse prazo, cumpridas as condições cumpridas, obedecidas, está extinta a punibilidade, não vai haver mais processo algum. Temos que lembrar disso, tá? Mas, se por algum motivo não for possível fazer a proposta da suspensão condicional do processo, ou o réu negar a proposta, recusar a proposta, o juiz então vai fazer o quê? Vai receber a denúncia, vai abrir para a resposta à acusação, vai citar o réu, não vai absolver sumariamente e do recebimento da denúncia até a audiência de instrução e julgamento tem que se dar no máximo 60 dias. Isso é um prazo impróprio. Na prática, hoje em dia,
É praticamente impossível concluir em 60 dias, mas a não observância desse prazo, dos 60 dias, não vai importar, meus amigos, em nulidade processual. A gente costuma chamar esse tipo de prazo impróprio, certo? Vai começar com as declarações do ofendido, a vítima. A vítima vai dar sua versão. No caso do que nós estamos trabalhando, né, a vítima do abuso de autoridade. A pessoa que sofreu a violência, o constrangimento, a coação, a exigência, ela vai falar. Depois que ela fala, depois que ela se manifesta, que ela responde às perguntas, nós temos a inquirição das testemunhas. E aí nós vamos ter testemunhas de acusação e de defesa nesta ordem. Ou seja, primeiro vão ser ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, as testemunhas de acusação. No máximo 8 testemunhas, certo? No máximo 8 testemunhas. Depois serão ouvidas as testemunhas de defesa, no máximo 8 testemunhas também. 8 para a acusação, 8 para a defesa. A ordem tem que ser obedecida. Tem exceções que se pode inverter a ordem? Tem. Se as partes convencionarem assim, sem problema nenhum. Se uma testemunha for ouvida por carta precatória, ou seja, está em outra comarca e a carta só volta depois, ou então se for uma testemunha acometida de grave enfermidade, que é necessário ouvi-la urgentemente, aí sim a ordem pode ser invertida, certo? Esclarecimento dos peritos, acariações, colocar pessoas frente a frente para esclarecer eventuais contradições, reconhecimento de pessoas e coisas e o interrogatório. Interrogatório é as declarações e as respostas do acusado, do réu. É até redundante falar interrogatório do acusado ou interrogatório do réu. É a mesma coisa. Interrogatório do acusado, interrogatório do réu. Interrogatório é do acusado do réu. Lembrando que no interrogatório ele pode silenciar, ficar em silêncio. E lembrando que se o juiz não permitir que o advogado tenha uma entrevista reservada com seu cliente antes do momento do interrogatório, ele, juiz, estará cometendo o crime de abuso de autoridade. Certo? Mas lembrem que o réu pode ficar em silêncio porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Depois disso tudo que aconteceu aqui, vai ser feito um pedido de diligências, se forem necessárias. Está aqui no artigo 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante, que seria nação penal privada subsidiária, e o assistente, e a seguir o acusado, poderão requerer diligências. Ouvir novamente alguém, fazer uma perícia, uma nova cariação, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, na produção de provas. Se o juiz negar os pedidos de diligência, ele pode já partir para as alegações finais orais, onde o Ministério Público falará por 20 minutos a acusação, que pode ser prorrogável por mais 10, depois a defesa fala por 20 minutos, que podem ser prorrogáveis por mais 10, ou então ele encerra a audiência e abre vista para memoriais. E aí a acusação primeiro tem 5 dias para oferecer as alegações finais escritas, depois a defesa
tem 5 dias para oferecer as alegações finais escritas, certo? Se ele aceitar alguma diligência, ele manda realizar a diligência, os autos do processo voltam conclusos para ele e ele abre vista para os memoriais, 5 dias, e depois sentencia. Se as alegações finais forem orais, ele pode sentenciar na audiência. Ele já pode dar sentença na audiência. Se porventura as alegações finais forem por escrito, ele pode remeter os autos conclusos e dar a sentença em até 10 dias. E assim ele vai dizer se aquele agente público é culpado pelo crime de abuso de autoridade ou ele é inocente do crime de abuso de autoridade. Então ele vai dizer, finalmente, nesse momento, certo? Cabe recurso de apelação, claro, como todos os recursos previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Bom, pessoal, isso é o procedimento comum ordinário para os crimes de pena de 1 a 4 anos. O sumário é quando não for possível o sumaríssimo, certo? Quando não for possível. E ele é muito parecido com o ordinário. Qual é a diferença? A diferença são apenas 3. A primeira, no rito comum sumário não tem fase de diligências. Essa é a primeira diferença. Não tem prazo de diligências. Enquanto aqui no rito ordinário, né, tem aquele prazo das diligências, pedir nova cariação, ouvir novas partes, no rito sumário não tem. A segunda diferença, pessoal, o número de testemunhas. Enquanto no rito comum ordinário, o número de testemunhas que podem ser arroladas pela acusação são 8 e pela defesa também são 8, no rito sumário, o número máximo de testemunhas que podem ser arroladas pela defesa e acusação são 5. Primeiro, 5 para a acusação, segundo, 5 para a defesa. Certo? E a terceira diferença é a seguinte: no rito comum ordinário, do recebimento da denúncia ou queixa até a audiência de instrução e julgamento tem que passar no máximo 60 dias. No máximo 60 dias. No rito comum sumário, tem que se dar do recebimento da denúncia ou queixa até a sentença, no máximo 30 dias. São essas 3 diferenças. Agora, nós temos crimes dentro da lei de abuso de autoridade de menor potencial ofensivo, que a pena é de 6 meses a 2 anos, e que a regra é o rito comum sumaríssimo, certo? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos até o artigo 81 da Lei 9.099 de 95, que fala do rito comum sumaríssimo. Então eu vou pegar aqui a Lei 9.099, certo? E vamos até o artigo 81. Aqui. Eu devo avisar vocês que para chegar aqui na audiência de instrução e julgamento do artigo 81, é preciso que fracasse os chamados institutos despenalizadores da Lei 9.099 de 90, certo? Aqui prevê, por exemplo, a chamada transação penal, que o MP faz uma proposta de uma cesta básica, de uma multa, e se isso acontecer, ele nem oferece denúncia. O sujeito aceita, isso não caracteriza a reincidência, é como se ele nunca tivesse cometido crime algum, ele só não poderá aceitar, certo? Ele só não poderá aceitar outra transação dentro desse prazo de 5 anos, tá?
Cuidado em relação a isso. Mas o fato, meus amigos, é que fracassou, certo? Fracassou esses institutos despenalizadores. O MP vai oferecer denúncia oral, a denúncia é feita oralmente, certo? O juiz, então, junto com a denúncia, recebe o pedido de suspensão condicional do processo. Ela não é possível ou o réu não aceita, ok? É marcado, então, a audiência de instrução e julgamento. Aqui está o artigo 81. Vamos ver o que ele diz. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. Já percebam uma diferença. Percebam, os senhores, que o primeiro ato do rito comum ordinário era a palavra da vítima, do ofendido. Aqui não. Aqui é primeiro do defensor para responder à acusação. Lá no rito comum ordinário, a denúncia já está recebida. Aqui, agora o juiz vai decidir se recebe ou não a denúncia ou queixa. Se ele não receber, acabou. Arquivou, tchau, todo mundo livre, sem responsabilidade nenhuma. Mas se ele receber a denúncia, vai ser ouvida então a vítima. Então vejam como se inverte a ordem. E quem sabe, né, uma perguntinha envolvendo isso, embora seria muita sacanagem da banca. Serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa. 5 para acusação, 5 para defesa. Certo? Interrogando-se a seguir o acusado se presente. Então o interrogatório não é um ato obrigatório, é só se ele estiver presente. Passando-se imediatamente para os debates orais. Primeiro fala quem? Ministério Público. Prazo, 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Depois fala quem? Defesa, 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Proferindo-se a prolação da sentença, que em regra é na própria audiência. Certo? De regra, é na própria audiência. Essa sentença, se for absolutória, livra o agente público. Se ela for condenatória, ela condena o agente e cabe os recursos inerentes na lei. Certinho? Vencemos assim, então, meus caros, o rito ou a fase do procedimento. Nós temos, então, que ir para o bloco derradeiro, para o bloco final, e é importantíssimo, que é o bloco das disposições finais. É só clicar no próximo bloco que estará diante de vocês. Um grande abraço, até mais, valeu, tchau, tchau.